Olá, nós estamos celebrando os 10 anos do pontificado do Papa Francisco e é evidente que é muito difícil fazer, é impossível fazer uma análise do pontificado que ainda está em andamento, porém, talvez seja interessante que nós pensemos um pouco por que Francisco, pelo menos parece ser diferente dos papas que o precederam. O que o distingue, podemos dizer assim, dos papas que o precederam? Ora, é só o fato de ser latino-americano? Eu diria que isso é importante, mas que não é apenas este fato. E, ao meu ver, o dispositivo mais importante aqui é o modo como Francisco se relaciona com o Concílio Vaticano II. Francisco é o primeiro Papa do Concílio Vaticano II. Me explico? O concílio foi aberto por João XXIII em 62, concluído por Paulo VI em 65, ambos papas que Francisco canonizou. E todos os papas que o precederam, de modo muito particular, João Paulo II e Bento XVI, foram papas que participaram ativamente do concílio. João Paulo II já como bispo, Bento XVI como teólogo perito. Então, são papas que migraram eclesialmente e teologicamente para o concílio, mas foram gestados teologicamente e eclesialmente no pré-concílio, com uma visão diferente. Nós sabemos que, ao longo da vida, nós vamos renovando nossas ideias, nossos modos de ser e de entender a realidade. Porém, é muito difícil mudar completamente. Nós sempre permanecemos ligados à nossa história, à nossa identidade. Francisco, ele foi ordenado em 69. Toda a formação teológica dele, ela decorre dentro do Concílio Vaticano II, como fruto do Concílio Vaticano II. E pensemos que tem mais um detalhe, porque na América Latina, a Conferência de Medellín, em 68, é a tentativa de traduzir para a realidade latino-americana o Concílio Vaticano II. Francisco é ordenado um ano depois, praticamente, da Conferência de Medellín. Já recebe todo o influxo da Conferência de Medellín. Nesse sentido, teologicamente falando, eclesialmente falando, como forma mentes, como modo de pensar, de raciocinar e de se relacionar com a realidade, Francisco é o primeiro Papa do Concílio Vaticano II, que adere completamente à lógica conciliar. É por isso que Francisco aponta sempre para o concílio e por isso que ele também tem uma ligação muito grande, muito estreita com o próprio Papa Paulo VI, que é o Papa do Concílio, que ele cita constantemente. Talvez a grande questão que fique de Francisco para nós, o que apareça muito para nós, é esta igreja não autorreferencial. Pensemos que a igreja pré-Concílio Vaticano II tem uma ideia muito triunfalista de si mesma. Nós somos o povo de Deus na história, nós somos o corpo de Cristo na história, nós somos o instrumento de salvação, nós somos a sociedade perfeita. Quem quer se salvar tem que entrar aqui dentro, tem que fazer parte desta comunidade. Uma ideia muito triunfalista de igreja e muito pouco sacramental. O Concílio Vaticano II retoma para nós a ideia da sacramentalidade da igreja. A igreja não existe para salvar a si própria. Ela existe para comunicar a salvação de Cristo ao mundo. E nós não participamos da igreja apenas para sermos salvos. Nós nos salvamos enquanto comunicamos essa salvação. Quer dizer, a igreja, ela assume o seu caráter serviçal, o seu caráter sacramental, melhor dizendo. A igreja comunica esta salvação que não vem dela, mas que vem de Jesus. Por isso ela não é a referência de si mesma. A referência da igreja é o Evangelho de Jesus, e segundo o Concílio Vaticano II, em relação constante com a realidade. A igreja dialoga e encontra, tenta ler nos sinais dos tempos os sinais de Cristo na história, o como Deus continua nos falando. Essa, a meu ver, é a grande herança da totalidade do pontificado de Francisco. Uma igreja do Concílio Vaticano II, uma igreja que de fato queira estabelecer diálogo com a realidade, ser sacramental, uma igreja que não é autorreferencial.
não é referência para si mesma, mas uma igreja que olha para o Evangelho de Jesus e tenta, com o Evangelho de Jesus, estabelecer diálogo com o homem moderno.